Olá pessoal, tudo bem com vocês? E graças ao nosso maravilhoso Deus, mais uma vez juntos aqui estamos e hoje nós vamos falar sobre a realidade da morte. E eu creio que será de grande ajuda para todos, de grande valia para mim, para você, para todos nós. Vamos ficar juntos até o final desse podcast e eu gostaria que você compartilhasse com alguém, copie aí o link, envie para alguém pelo WhatsApp, aí na linha de transmissão, para os seus parentes, amigos e vizinhos. E se há uma realidade que nenhum de nós, seres humanos, podemos perder de vista, é a realidade da morte. Embora é mais fácil que o homem acredite que todo mundo morrerá, do que ele mesmo suspeitar da sua própria morte, não é? O fato é que todo aquele que nasce sabe que vai morrer. Pode ser por um acidente, pode ser por morte natural, pode ser por um vírus ou por qualquer tipo de doença. Mas todos os seres humanos que nascem nesse mundo sabem que algum dia terão que enfrentar o último inimigo, que é a morte. E eu estava ali pesquisando em algumas fontes sobre esse assunto e alguns estudiosos falam que em uma escala de 0 a 100 é a experiência humana mais devastadora, mais tensa, mais bruta. O outro fato é que nós, os seres humanos, não fomos criados para a morte. No entanto, há uma diferença abismal, uma diferença enorme entre aqueles que morrem em Cristo e aqueles que morrem sem Cristo. E eu quero que você entenda que a morte, ela há de ser vencida se nós, em nossa existência, nessa vida aqui, provarmos a vida espiritual. Ou seja, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não crerem em Cristo, que não crerem no sacrifício de Cristo, aqueles que não provarem de uma regeneração, do novo nascimento, e que não voltarem a ter intimidade com Deus, terem amizade com o Criador, então eles provarão da morte eterna, ou seja, eles serão banidos para o inferno. E no livro de Apocalipse, um livro que foi escrito ali para uma igreja que estava sendo perseguida por parte ali do Império Romano, o apóstolo João escreve dizendo, ali em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Perceba que ele diz, bem-aventurados, ou seja, ditosos, felizes, mas não todo aquele que morre, somente aqueles que morrem no Senhor, ou seja, somente aqueles que antes de morrer colocaram ali toda a sua confiança, toda a sua esperança unicamente na obra perfeita de Cristo. Aqueles que não rejeitaram o sacrifício de Cristo e reconheceram a sua culpa, as suas ofensas e encontraram a graça e foram então libertos do poder do pecado. Então aqueles que morrem nesse estado, diz o apóstolo João, ou melhor, diz Deus através do apóstolo João, esses mortos são bem-aventurados. Então nós, os cristãos verdadeiros, nós sabemos que no dia em que nos tocaram ali a partir deste mundo, nós estaremos na presença do nosso Senhor e Salvador. Porque a morte para um filho de Deus, para um cristão, é um ganho. Diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então veja que quando um cristão morre, um filho de Deus verdadeiro, ele vai diretamente à presença do seu Senhor e Salvador. E diz aqui nesse texto que eles descansarão dos seus trabalhos. Eles descansarão das aflições ali que são comuns a todos nós, a todos os homens neste mundo caído, não é?
E também diz que as suas obras os acompanham. Ou seja, Deus, ele recompensará a cada um dos cristãos, a cada um de seus filhos, por pura graça, porque ele nos dá a graça para viver para ele. Ele nos dá a graça para servi-lo. Como dizia Charles Spurgeon, a eleição não é um divã para o sossego, mas um argumento para a diligência multiplicada. Então, se existe alguém que deve praticar as boas obras, somos nós os cristãos. Deus preparou para nós de antemão essas boas obras. Nós não praticamos as boas obras como na religião, como ensinam os falsos líderes, não é? Que dizem que nós precisamos conquistar o favor divino, que precisamos comprar a bênção de Deus. Não. Quem pensa e age dessa forma está redondamente enganado, porque o que nós precisamos é apenas receber aquilo que Jesus concede gratuitamente na cruz do Calvário, por meio do arrependimento. Mas o homem natural, ele pensa que precisa, não é? Conquistar o favor divino, conquistar a salvação. E ele só vai conquistar a ira de Deus, porque ele será, então, condenado em seus feitos. E quando nós, os cristãos verdadeiros, partirmos deste mundo aqui, enxergarmos ali seguros no desejado refúgio de descanso eterno, sabemos com toda certeza, não somente que vamos estar na sua presença, mas que também seremos recompensados com Ele por aquelas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Assim que nesses dias, meus caros amigos, em que escutamos falar da morte de uma forma constante, lembre-se disso, principalmente você, cristão verdadeiro. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Eles estarão na presença do seu bendito Senhor e Salvador. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. E estamos chegando ao ponto final de mais um episódio. Foi um prazer ter estado com vocês. E se você achar conveniente, compartilhe este conteúdo com outra pessoa. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.